Olá, tudo bom? Professor Calil, Sociologia, dando continuidade aí ao tema desigualdade social, lembrando que antes de chegar em desigualdade social, a gente está discutindo primeiro sobre estratificação social, que foi o tema da nossa aula anterior, está lá no Google Classroom, está lá no YouTube também, acessa, assiste essa aula sobre estratificação social. E na aula de hoje a gente vai falar, fazer dois vídeos aí separados, um sobre mobilidade social, a gente citou essa palavra, eu pedi para você guardar, lá quando a gente estava falando de estratificação, que mobilidade é movimento, e que lá quando a gente estudou os tipos de estratificação, existem modelos de estratificação que não era permitido a mobilidade social, e agora a gente vai fazer essa primeira aula sobre mobilidade social e depois vai fazer um outro vídeo entrando no tema de desigualdade social, ok? Vamos ver aí mobilidade social. Gosto de começar a colocar um conceito, uma definição do que é mobilidade social. A gente viu lá na aula de estratificação que ela é sempre representada por uma pirâmide, que começa de baixo para cima, de baixo para cima, e aí você tem aí as classes, colocadas nas camadas, de acordo com a estratificação. Mobilidade social, vai dizer que mobilidade é movimento, Na verdade é um movimento, é uma mudança de posição num determinado sistema de estratificação. A gente tem aqui um sistema de estratificação, está aqui representado pela pirâmide social, e a mobilidade social é a mudança de posição dentro desse sistema de estratificação. A gente tem aqui um sistema de estratificação com as classes colocadas nas suas camadas. Eu representei aqui pelas letras A, B, C, D e E, A, B, C, D, na camada, assim, a classe que está aqui no topo, na camada A, e a classe D aqui na base da pirâmide. E perceba que a mobilidade é um movimento, A mobilidade social pode ocorrer de uma camada para outra, está aqui, da camada B para a camada A. E a mobilidade social também pode ocorrer aqui de uma camada superior para uma camada inferior. A gente vai ver isso daqui a pouco, que são os modelos aí de mobilidade social. Então a gente tem aí a mobilidade social, que ela também pode ocorrer dentro da mesma camada, ou seja, um movimento, uma mudança de posição dentro da mesma camada, ok? Ou seja, mobilidade social é a mudança de posição, uma mudança de posição num determinado sistema de estratificação. Ela pode ser de uma camada para outra ou dentro da mesma camada, como está aqui representado, de uma camada para outra ou dentro da mesma camada. Tipos de mobilidade social. A gente vai ter dois tipos de mobilidade social. A mobilidade social vertical, que a gente vai conhecer agora, e a mobilidade social horizontal. Então, a mobilidade social, ela tem dois tipos, Ela pode ser a mobilidade social vertical ou a mobilidade social horizontal. Ou seja, essa mudança de posição, ela pode ser de forma vertical ou de forma horizontal. Vertical é de uma camada para outra e horizontal é dentro da mesma camada, ok? Vertical, mobilidade social vertical, é a mudança de posição de uma camada para outra, e horizontal é a mobilidade social dentro da mesma camada. Nós vamos ver primeiro aí o primeiro tipo de mobilidade, que é a mobilidade social vertical. Quando a mudança
ocorre, quando a mudança de posição, né, claro, né, por isso que é mobilidade social, ocorre no sentido de subir ou descer na hierarquia social, né? Ou seja, no sentido de subir ou descer na hierarquia social. Como assim, professor, hierarquia social? Aqui é uma hierarquia, né? Ou seja, uma classe colocada acima da outra, criando uma hierarquia social. Quem está lá no topo da hierarquia? A classe A. E quem está lá abaixo, né, na base da pirâmide? Né? A classe D. E aqui você tem uma hierarquia, uma divisão entre as classes, né? E a mobilidade social vertical, ela pode ser no sentido de subir ou de descer nessa hierarquia, como está aqui representado, né? No sentido de subir ou de descer na hierarquia. Então a gente vai perceber o que? Vai chegar aqui à conclusão que a mobilidade social vertical, ela vai se apresentar de duas formas, né? Vai se apresentar aqui de duas formas, né? Volta novamente aqui para a gente entender bem. Não se preocupa em relação à mobilidade, quando você está discutindo sobre mobilidade, que a estratificação, o sistema de estratificação, ele é sempre dado para você, ele é sempre mostrado para você. Senão você não consegue entender, você não consegue compreender. Se você não estiver visualizando aqui, né, esse modelo de estratificação, né, você não vai conseguir entender a mobilidade. Se a mobilidade social é o movimento, né, num determinado sistema de estratificação, a questão, né, o conteúdo tem que dar o modelo de estratificação para você, como eu coloquei aqui, né? Aí a gente está trabalhando aí o primeiro tipo de mobilidade social, que é a mobilidade social vertical. Ela vai ocorrer no sentido de subir ou de descer na pirâmidezinha social. Então a gente vai chegar à conclusão que a mobilidade social vertical, ela vai se apresentar de duas formas, né? De ascensão social ou de queda social. Mobilidade social vertical, de ascensão. Por que é mobilidade social vertical? Mobilidade e mudança. Vertical, que é no sentido de subir ou de descer. A primeira forma é de ascensão. Ocorre quando há uma melhora na posição no sistema de estratificação. Eu vou voltar para você aqui. Aqui, é uma mobilidade social vertical. Exato? Por que é uma mobilidade social vertical? Porque houve uma mudança de posição. Nesse exemplo que a gente está colocando aqui, é uma mobilidade social vertical de ascensão, né? Porque houve uma melhora na posição. Ou seja, o indivíduo saiu da classe B, né, que estava aqui nessa camada, e foi para a classe A, né? Ou seja, que está aqui nessa outra camada. Ok? Já a outra forma de mobilidade é a de queda social. Se aqui na ascensão o indivíduo melhorou sua posição, na queda social o indivíduo piorou sua posição no sistema de estratificação. Esse é outro exemplo aqui, mobilidade social, né? Houve um movimento, né? No caso agora foi de descida, né? De queda social. Aí vertical, porque houve uma mudança de posição, e nesse exemplo aqui de queda social, porque o indivíduo piorou sua posição. Ele estava na camada aqui na classe B e caiu, desceu, né? Houve uma queda, né? Nessa hierarquia, né? Então ele saiu da B e desceu para C. Eu vou dar uma dica para você, né? A mobilidade social vertical, tanto de ascensão como de queda, ela é associada ao aspecto financeiro, sempre associada ao aspecto financeiro. Ou seja, se o indivíduo melhora sua situação financeiramente, ou seja, tem um emprego melhor, um salário melhor, né? Ele vai fazer uma mudança
de posição. No caso aqui, o indivíduo fez uma mudança de posição, mas ligado ao aspecto financeiro, ok? Ligado ao dinheiro. É esse o macete aí. Tanto a mobilidade social vertical de ascensão como a de queda, ela é sempre ligada ao aspecto financeiro. Se o indivíduo perde o emprego, fica desempregado, ele vai mudar a sua posição. Ou seja, ele vai ter uma queda. Isso pode piorar mais ainda, ele descer da C para D e da D até aqui abaixo, piorar ainda se sua situação de miserável para mendigo, ele pode ainda piorar sua situação cada vez mais. Ou seja, ok? Então nós temos aí o primeiro tipo de mobilidade, que é a mobilidade social vertical, que é a mudança de posição no sentido de subir ou de descer lá na hierarquia social. E ela pode ser de ascensão ou ela pode ser de queda. Já a mobilidade social, aqui é só um exemplo, desculpem, a mobilidade ainda social vertical, só para a gente representar bem aqui está bem representado, Aqui é a mobilidade social vertical de ascensão, você pode perceber aqui bem claramente. E aqui é a outra forma de mobilidade social vertical, que é a de queda social. Aqui o indivíduo caiu da C para D. Aqui ele melhorou da C para B. E aqui ele piorou, da C para D. O outro tipo de mobilidade, que é a mudança de posição, no sistema de estratificação, é a mobilidade social horizontal. A mobilidade social horizontal, ela é sempre dentro da mesma camada. Ela não muda de uma posição para outra, de uma camada para outra. Há uma mudança de posição só dentro da mesma camada. E ela está muito associada ao quê? A status social. Ou seja, o indivíduo vai ter mais prestígio dentro daquela camada. Vamos dar um exemplo. Um exemplo bem claro. Está lá o professor, os professores da escola, os professores, e um professor é escolhido como coordenador, dos demais. Está lá o coordenador, o professor tal foi escolhido coordenador da área de história. O salário dele continua o mesmo, ele continua na mesma posição, recebendo o mesmo salário que os demais, só que agora ele vai ter um cargo, vai ter uma posição melhor, muito ligada mais a prestígio, a status. Okay? Houve uma mudança? Houve, só que foi dentro da mesma camada. Ok? Não mudou de uma camada para outra. A mobilidade social horizontal é sempre dentro da mesma camada. Aí qual é o macete para você se diferenciar? Para você perceber. Qual é o macete? Sempre olha o movimento. Olha para o movimento, aqui o movimento, e identifica. Nesse caso aqui, esse exemplo aqui, vou botar aqui vai ficar mais fácil para a gente. Essa aqui, olha o movimento, de uma camada para outra, tanto nesse exemplo como nesse exemplo. Se é de uma camada para outra, é uma mobilidade social vertical. Aí você olha novamente o movimento e o professor vai perguntar, sim, esse primeiro exemplo foi a mobilidade, qual mobilidade social vertical? De ascensão ou de queda, Que ela pode se apresentar dessas duas formas. Se olha para o movimento que está aqui sendo dado na questão, dentro aqui a representação, se foi de subida, ou seja, uma ascensão. Nesse outro exemplo, se foi, o indivíduo caiu, é uma queda social. Identifica o movimento para você saber se a mobilidade social, se ela é vertical, se foi de uma camada para outra, e qual vertical, ascensão ou queda. E identifica também o movimento, se ela é horizontal ou vertical. No caso aqui, o movimento é sempre dentro da mesma camada.
né? Então ela é horizontal, ok? É interessante a gente discutir aí também sobre mobilidade, sobre essas mudanças de posições, né? E relacionado também à desigualdade, ok? Assiste o vídeo com calma, né? Qualquer dúvida coloca lá no Google Classroom ou faz um comentário no vídeo quando ser postado no YouTube, que aí a gente tira a tua dúvida, ok?